É muito difícil eu passar mal, assim, de pressão, cair. Eu sentia muito isso quando eu era jovem, né? Quando eu trabalhava em fábrica lá no Japão. Aí a pressão, assim, caía, sabe? Dava aquela suadeira, aquela coisa ruim, vontade de vomitar. Mas depois de velha, assim, não, né? Nunca mais aconteceu essas coisas. E foi assim, gente, muito estranho, porque eu tava dormindo, eu acordei, né, abri os olhos e tal, deu vontade de ir no banheiro, eu fui, e quando eu cheguei lá, eu já vi que tava estranho, né, que eu tava sentindo uma coisa assim, meio... Aí eu percebi que a pressão tava caindo. Eu voltei pra cama. E porque quando a pressão cai, dá vontade de vomitar, né? Aí eu voltei pra cama e fiquei lá. E começou eu comecei a sentir dores. Parecia uma cólica e ao mesmo tempo contração. E a dor só aumentava, né? E aumentando, aumentando, aumentando. Eu falei, meu Deus, que dor é essa? Que coisa estranha é essa? E parecia assim, gente, vinha a dor forte, depois ela ia. Só que passava tipo uns 3 segundos, voltava de novo com tudo. Bem assim, contração mesmo, sabe? Quando você vai ganhar neném. A única coisa que veio assim, que eu consegui fazer foi o Ho'oponopono. Eu coloquei a mão na minha barriga e eu comecei a falar, né? Barriga curada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. E eu fiquei repetindo isso na minha mente, né? Com a mão na barriga, repetindo, assim, dentro da minha cabeça. E, gente, foi muito rápido, assim, essa dor foi embora. E eu fiquei assim, chocada. Sabe quando você sente assim muita dor e a dor vai passando, assim, você até você dorme, porque você fica assim aliviada e capota. Aconteceu isso comigo, eu capotei, dormi, aí fui acordar, já era a hora do almoço. E eu fiquei, gente... eu não contei antes disso, né, quando eu tava ali passando mal, eu vi um chiclete na mesa, né, do quarto, eu peguei rapidamente, coloquei na boca, não adiantou. Aí eu chamei a minha filha pra pegar o sal, coloquei o sal na boca, não adiantou, né, tava ali com a pressão muito estranha, vontade de vomitar, e dor, né, que só aumentava. E aí eu fiz o Ho'oponopono e passou. E, gente, eu fico pensando assim até agora, né, fico pensando assim, o que foi que aconteceu, né? Depois eu acordei, vida normal, como se nada tivesse acontecido, né, tudo... Meu Deus, gente, olha só que incrível, né? O Ho'oponopono, o que o Ho'oponopono faz. E eu não sei porque eu senti vontade de falar isso. Minha barriga curada e abençoada. E melhorou a pressão, também ficou normal. Depois, tudo ok. Não senti mais dores, nada. E na mesma hora que eu tava sentindo a dor, veio o meu pai na cabeça. Porque o meu pai, ele tava com herpes zoster. E
parece que tá tendo assim muito, né, aqui no Brasil. Que parece que todo mundo tem, né, dentro da gente, mas ele fica inativo, que o médico falou, ele só ativa quando a sua imunidade baixa, sua imunidade cai. E meu pai estava um bom tempo gripado, né? E depois ele pegou e ficou assim muito forte, porque ele não queria ir no médico. Ficou muito, muito forte, muito feio assim aqui na barriga, né? Que ele sai umas bolhas. E o médico falou que dói muito, né? Como se fosse uma queimadura. É uma dor que vem por dentro. E na hora que eu tava sentindo essa dor na minha barriga, eu lembrei do meu pai. Eu falei, nossa, eu fiquei chateada com ele, né? Falei até pra ele assim, ó, pai, você devia ter ido antes, né? Porque minha irmã tinha marcado o médico pra ele ir. Ele não quis ir, aí desmarcou o médico, ele deixou piorar, ficar mais forte as dores. Aí que ele foi. Aí eu fiquei, tá vendo, pai? Você, né, devia ter ido antes. Não deixar as coisas piorar. Aí e meu pai fica reclamando, né? Ficava reclamando muito, tá doendo muito, querendo tomar mais remédio, mais do que a médica passou. E eu já sem paciência, pai, você toma o que a médica passou. Se é de 8 em 8 horas, de 8 em 8 horas. Não pode tomar mais, não pode tomar outros remédios, né? Que ele também estava tomando outro remédio que a médica não passou. Aí eu lá, sem paciência e tal. Aí na hora que eu tava sentindo a dor, que veio meu pai assim na cabeça, aí eu fiquei, olha, tá vendo? Ele tá sentindo essa dor forte também. Imagina alguém chegar e falar assim, olha, por que você não foi antes, né? Olha só, ficar sem paciência com você na hora da dor. Veio isso, gente, na minha cabeça, sabe? Tenha mais paciência. Se coloque no lugar, né, do seu pai, de outras pessoas, seja lá quem for. Mesmo que a pessoa, né, seja assim, teimoso às vezes, né? Se coloque no lugar e tenha paciência. Aí na hora dessa dor, assim, eu senti isso forte, né? Talvez tenha sido algo pra eu enxergar dentro de mim, melhorar dentro de mim, né? Enxergar diferente. E comigo é sempre assim, gente, eu consigo tirar a lição quando algo acontece comigo. Alguma dor, alguma dificuldade. Aí eu consigo assim olhar pra dentro e, né, fazer as conexões e tirar uma lição, aprender a crescer, fazer diferente. E foi isso que aconteceu. Aí, outro aprendizado, né? Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.